Então a gente vai agora ter a entrevista do professor Antônio Mariano. Essa entrevista que vai ser dividida em 3 partes. Será apresentada a primeira parte neste programa e as outras 2 partes nos programas seguintes. Nessa primeira parte, falando sobre o Cariri paraibano, o professor Antônio Mariano vai falar sobre o período da era primitiva, vamos dizer até da era pré-histórica aqui no Cariri paraibano. Depois, na segunda parte, ele vai adentrar a partir da colonização desta área, e na última parte ele vai falar principalmente sobre a questão das cidades, em especial do protagonismo da cidade de Monteiro, como isso aconteceu historicamente, e por conseguinte falando também das cidades do Cariri. Tá bom? Então vamos agora ouvir e ver a entrevista do professor Antônio Mariano. Pessoal, como a gente já tinha falado nas nossas falas anteriores no início do programa, estamos aqui com o entrevistado deste programa, do primeiro programa Coisas do Cariri. O professor Antônio Mariano, como a gente falou previamente, historiador, escritor, advogado, terapeuta, enfim. Uma pessoa do Cariri que já escreveu diversos livros sobre diversos temas sobre o Cariri paraibano e outros temas afins. Então ele está aqui para falar sobre a questão histórica, geográfica, cultural, enfim, falar sobre a nossa região do Cariri, como ela se formou e o que é que nos faz, o que é que nos une enquanto povos do Cariri. Boa tarde, professor Antônio. Boa tarde, Bira. Boa tarde, amigos da Rádio Santa Maria. E boa tarde especialmente para os nossos ouvintes principalmente agora deste novo programa Coisas do Cariri. É um programa que, pelo conhecimento que eu tenho, trará, na realidade, muitas informações, muitas coisas boas e bonitas referentes à nossa região. Então, de início, Bira, eu quero parabenizá-lo pela criação deste programa e, como você me solicitou que falasse alguma coisa sobre a nossa região ou sobre a nossa micro-região, os Cariris paraibanos, que tem essa abrangência de Cariri Oriental e Cariri Ocidental, eu estou aqui à sua disposição, à disposição dos ouvintes, para falar sobre este tema, que eu considero um tema de máxima importância, até porque, desde cedo na minha vida, eu entendi que o verdadeiro destino de um povo somente será cumprido quando este povo tiver consciência daquilo que ele é. E nós só podemos ter consciência daquilo que nós somos quando nós compreendemos os nossos princípios, a nossa história, a realidade que realmente contribuiu para a formação dos nossos antepassados e para a nossa formação atual, porque a vida como um todo é uma continuidade. A vida é uma relação constante de causa e efeito. E aquilo que somos, naturalmente, depende daquilo que fomos, assim como aquilo que queremos ser um dia depende daquilo que somos atualmente. Então, a forma de sentir, de pensar, de falar e de agir das pessoas, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, e aí entra o sentido da história, essa forma de pensar, de sentir, de falar e de viver é realmente o fator determinante, não apenas de nossas vidas individuais, mas de nossa vida coletiva. Me coloco, pois, à sua disposição para começar essa conversa a respeito da nossa região. A primeira questão a ser levantada é como se deu esse povoamento da nossa região
como ele começou, por onde ele começou e, nesse primeiro momento, quais foram os povos que vieram para a nossa região e também falar sobre os povos que aqui já estavam. Bira, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que a nossa região, o Cariri paraibano, como às vezes a gente fala de uma forma abrangente, é uma região muito importante, muito rica em informações históricas, muito rica em sua cultura, mas muito mais rica naquilo que até hoje nunca foi dito, aquilo que nunca foi explorado, ou pelo menos que nunca foi trazido à consciência, ao conhecimento da maioria das pessoas. A nossa região, que hoje nós conhecemos como os Cariris da Paraíba, é, na verdade, uma região muito extensa, com uma área um pouco superior a 11 mil quilômetros quadrados. Hoje está dividida esta micro-região em Cariri Ocidental e Cariri Oriental. O Cariri Oriental é claro, como nós bem entendemos, aquela parte que fica mais ao lado nascente, e o Cariri Ocidental, essa que nós estamos, inclusive aqui em Monteiro, né, que abrange toda esta área. Ao todo, esta região é formada atualmente por 29 municípios e é uma região que se caracteriza por ser uma região seca, árida, de um povo sofrido, historicamente esquecido. É muito interessante as características dessa região. Mas eu diria, Bira, que tem coisas mais interessantes do que isso. Esta região, ela historicamente, ela naturalmente, ela é muito rica. Esta região, ela já foi, que hoje é uma das mais secas do mundo, não é a mais seca, evidentemente, mas é um semiárido realmente muito extenso e muito marcante aqui no Brasil. Esta região, no passado, ela já foi, inclusive, totalmente coberta pelas águas. Parece até um absurdo quando a gente fala sobre isso, mas é que a história que nós conhecemos, a história dos homens, digamos assim, ela é antecedida pela história da própria natureza, pela história natural. E hoje, os sinais que nós encontramos aqui na nossa região, como em outras regiões adjacentes, como, por exemplo, nos Cariris Novos, lá no Ceará. A gente encontra, inclusive, nessas regiões, fósseis de peixes, inclusive, como foi constatado, fósseis de peixes. A gente encontra aqui, como foi encontrado, por exemplo, na região de Camalaú, isso já há muitos anos, ossos de animais gigantes, né? E muito curioso essa questão, ossos de animais gigantes. Essa região, ela é muito rica em calcário, é interessante verificar esse aspecto, e todas as regiões que são ricas em calcário, naturalmente em sua formação, né, genealógica, aliás, geológica, em sua formação geológica, ela teve a presença de grande quantidade de água. Então é muito interessante quando a gente começa a estudar essa região caririzeira, como ela no passado ela foi uma região, isso há milhões de anos, naturalmente, ela foi uma região marcada pela presença de água em grande quantidade. Mas se nós dermos um salto na história natural e chegarmos à história dos homens, como eu gosto de dizer, na história dos homens nós vamos encontrar aqui no Cariri paraibano a presença de várias comunidades, de muitas comunidades
que existiram no passado e que hoje, quando a gente fala, a gente normalmente diz, os índios cariris, os índios tarairiús, etc. Mas, sabe, Bira, existem coisas muito mais antigas do que isso. Nós temos no Cariri paraibano, de um modo geral, nós temos muitos sítios rupestres. Eu vou focar essas questões, porque muitas vezes o ouvinte, quando nos escuta, ele pergunta, mas será que o professor Mariano não está imaginando demais, não está criando coisas sem comprovação? E eu sempre achei que a história, história não é opinião. História é constatação de fatos. Então, quando a gente fala de fatos, a gente tem que ter provas. Os fatos exigem provas. E a gente encontra no Cariri paraibano muitos sítios rupestres que, analisados já por técnicos das universidades, esses sítios rupestres atestam, comprovam que existiram aqui comunidades humanas que viveram aqui há 5.000 anos, 6.000 anos, 8.000 anos. Nós temos muitos sítios rupestres em todo o Cariri. Nós temos, para lembrar, o nosso município vizinho, o município de Camalaú, né? O município de Camalaú, São João do Tigre, Monteiro, Sumé, aliás, todos, Congo, Caraúbas, Cochichola, etc. Em todos esses municípios, nós encontramos muitos sítios rupestres, que já foram alguns começados a ser estudados, analisados, e constatado, quer dizer, com provas reais, de que aquelas comunidades viveram ali há 5.000, 8.000 anos aproximadamente. É muito interessante pensar nesse aspecto, prezado ouvinte, porque quando você imagina, vamos tomar um fato como referência, o nascimento de Cristo, quando nós sabemos que Cristo nasceu e viveu aqui na Terra há um pouco mais de 2.000 anos, e nós olhamos isso como se fosse um fato longínquo na história, aí a gente lembra que quando Cristo nasceu, pois já existia em Camalaú, já existia nessa região, já existia em Monteiro, em toda a região caririzeira, comunidades que aqui estavam vivendo. E não eram os nossos índios, como nós conhecemos, como os cariris, tairariús, etc., etc., né, os índios da família Macrogê, ou mesmo os tapuias, não eram eles. Eram outras comunidades, muito mais primitivas, com outros pensamentos que aqui viveram. Mas tudo bem, isso é comprovado justamente, entre outras coisas, pelos sítios rupestres, pelos cemitérios arqueológicos que foram encontrados ainda recentemente, no município de Camalaú, bem juntinho à cidade de Camalaú, onde hoje há uma pequenina área na beira do açude, conhecido como o sítio das Pedras, no Parque das Pedras. Ali foi localizado, na propriedade do professor João de Deus, uma pequena área pertencente ao professor João de Deus Farias, um cemitério, a gente diz cemitério indígena, mas talvez muito mais antigo do que esses índios que nós naturalmente conhecemos. Então, sem contar que há o cemitério indígena lá da Tapera, e assim a gente vai comprovando cientificamente que a história é muito mais antiga do que nós imaginamos. Talvez aí nessas alturas algum curioso, alguém que gosta de conhecer a história, pergunte de onde vieram aqueles povos. Ora, é claro que nós não temos ainda certeza absoluta de onde vieram aqueles povos, mas existem curiosas teorias. Por exemplo, há estudos muito profundos nesse sentido, de que esses antigos povos que aqui chegaram seriam os antigos povos cários. Os cários que teriam vindo lá do Oriente. Ele teria, inclusive, segundo alguns velhos historiadores que por aqui passaram e pesquisaram, eles dizem que esses povos, por exemplo, há muito tempo, eles teriam vindo através do mar Mediterrâneo, atravessado o Estreito de Gibraltar, que fica ali entre Portugal e a África,
E ao passar o Estreito de Gibraltar, eles adentraram ao Oceano Atlântico e chegaram aqui nessa parte do mundo que hoje a gente conhece como Américas, como Brasil, aqui no nosso caso. Então, tem muitas pesquisas nesse sentido. Se isso procede, então esses povos que nós tivemos aqui em sua origem foram os remanescentes da antiga raça vermelha, que é assunto, inclusive, para os historiadores, para os místicos, haja vista que uma das raças que antecederam a atual, a raça ariana, teria sido a raça vermelha. E, inclusive, existem razões linguísticas para a gente entender isso. Até tem uma teoria de que esses povos teriam vindo já numa época posterior do Mar do Caribe, e daí a gente começa a pensar Mar do Caribe, Mar das Caraíbas, as Caraíbas que são vinculadas à Atlântida, e daí eles teriam vindo para as Américas, no momento em que a antiga Atlântida, que desapareceu no mar, segundo alguns historiadores e aos próprios ensinamentos de Platão. Então, eles teriam sido trazidos aqui para a América, e daí, saindo das Caraíbas, vieram fundar Caracas, na Venezuela, teriam adentrado pelo Brasil, e na mesma linguagem, teriam também teriam dado origem aos povos, aos nossos cariris. E é muito curioso como há um nexo historiográfico e etimológico na própria língua, no próprio jeito de falar. Caraíbas, Caribe, Caracas, Cariris, etc. E com base nisso, isso levou alguns historiadores a refletir melhor sobre as origens dos nossos primitivos que aqui habitavam. Mas, novamente, dando um pulinho na história, vamos chegar aí que ao ano de 1500, quando aqui chegaram os portugueses, né, os europeus que aqui vieram e aqui se estabeleceram no Brasil, tomando posse desta terra. E, ao tomarem posse desta terra, aqui encontraram os seus moradores, como nós sabemos, os indígenas, a respeito dos quais também tem surgido muitas teorias e não há uma opinião também definida ou definitiva. Não, os historiadores continuam pesquisando, inclusive cada um tem sua classificação, dividiram os índios em tupis e tapuias, os tupis muito mais ligados à área litorânea, os tapuias ou macro-geis muito mais no interior. E nesse contexto eu colocarei algumas coisas porque a gente está partindo daquilo que o nosso povo conhece para que essas colocações nossas sejam realmente entendidas. Então, os macro-geis, eles habitavam de início, segundo algumas pesquisas, também a área litorânea, mas entrando em conflito com os tupis, eles foram expulsos aqui para o interior. E aqui eles ficaram no interior, esses macro-geis, ou tapuias, não é? Que são seres que foram, de alguma forma, discriminados pelos tupis. É interessante esse problema da discriminação. Eles se interiorizaram, segundo alguns, estavam aqui numa região inóspita, numa região semiárida, numa região de difícil convivência, mas a gente há de convir que naquele tempo, na verdade, era bem melhor do que hoje, porque não havia essa depredação que o homem faz na natureza e os nossos primitivos ainda podiam sobreviver de uma melhor maneira. Pelo menos havia mais as caças, a região era coberta ainda por algumas árvores, os leitos dos rios ainda eram respeitados, e tudo isso contribuía, de certa forma, para a sobrevivência das famílias dos nossos primitivos. E assim a gente vai encontrar aqui, nessa região chamada de Cariris paraibano, os índios cariris e os índios talharius. Os cariris, de uma formação um pouco menor, a cabeça arredondada, né? E sendo homens mais pacíficos, eles se dedicavam, segundo alguns estudiosos, principalmente à agricultura, às atividades agrícolas. Os talharius, por suas vezes, homens de um porte mais elevado, um pouco mais ásperos,
gostando de conviver muito mais nas regiões altas, eram grandes guerreiros e até ficaram com a fama de serem canibais ou antropófagos, ou seja, comedores de carne humana. Até se conta relatos de que eles comiam os seus próprios membros, as próprias pessoas da própria tribo. Esses relatos existem, embora existam historiadores que contestem esse fato, mas há quem diga, inclusive, que o fato de nós encontrarmos poucos referenciais históricos, arqueológicos, etc., dos índios Caririús, se deve ao fato de que eles comiam os seus próprios membros, os membros da sua própria tribo, e ainda relavam os ossos, transformavam em farinha de ossos e comiam com mel de abelha. É claro que isso são coisas onde a história muitas vezes mistura-se com a lenda e há divergências, mas é bom que a gente coloque isso aqui com muita clareza. O fato é que esses grupos cariris e tarariús ocupavam esta área. E dentro da classificação cariris ainda havia os pequenos grupos, como os chocóis, os carnoióis, etc., etc., e outros que ocupavam essa área. E como índios tarariús, nós temos, por exemplo, os chucurus, bastante conhecidos, até porque nós temos na vizinha cidade de Sumé, nós temos aquele povoado de Chucuru, que é justamente um povoado de origem indígena, assim como nós temos hoje. E eu tive a oportunidade de estar lá há alguns anos atrás, visitando aquela tribo e conversando com eles, lá na famosa Serra dos Índios, Serra de Yorubá, lá em Vila de Simbre, próximo à Pesqueira, onde ainda há muitos remanescentes dos chucurus. Eu lembro que, conversando com um velho índio, naquela época, ele me dizia que se autodenominavam de chucurus caravan, era assim como eles se chamavam ali na aldeia, e foi muito interessante aquele contato e a gente descobrindo que esses seres que nós às vezes tratamos até com uma certa indiferença e com muita diferença de nós, na verdade não são nada diferentes, são seres humanos como nós, pensam como nós, sentem como nós, lutam por sua sobrevivência e apenas por suas condições históricas, econômicas, políticas, religiosas, foram dominados historicamente e ainda hoje estão sofrendo os resultados daquela dominação.